Olá pessoal, nós estamos no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre sondagem de solo. Esse episódio é um oferecimento LocBem. O equipamento certo para sua obra está na LocBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista. Estou hoje aqui com meus convidados. Tudo bem? Vamos nos apresentar, sintam-se em casa. Por favor, Christian. Cláudio, bom dia, né? Sou Christian, sou engenheiro civil e estamos aí trabalhando sempre com sondagem, com fundação e agradecemos aí a oportunidade para estar participando aí desse bate-papo, né, pra gente. Obrigado, Christian. Thales, até que enfim. Vamos fazer um bate-papo, né? Obrigado pelo convite aí, a princípio, É muito bom estar aqui para falar sobre sondagem de solo, é bacana. Meu nome é Thales, eu sou engenheiro civil, né? A gente trabalha com geotecnia e eu também sou professor da engenharia civil na Unifacef, nessa disciplina de fundações e obras de terra. E doutor e agora pós-doctor, isso? A caminhada aí. Isso quer gostar de solo, né? Tem que gostar, né? Tem que gostar do que faz. Parece uma coisa tão simples, né? Quando se fala de solo, mas é muito sério, né? E é o começo de tudo, né? É verdade. Mas para o nosso pessoal, né? O que é sondagem, né? Pessoal aí, para que fazer sondagem? Para o pessoal que está pensando em construir, né? Uma das primeiras coisas que tem que pensar é na sondagem, né? O que é a sondagem? A sondagem é uma análise do solo, né? Então, antes de construir, você vai contratar uma empresa para averiguar quais são as características do seu solo. E ela vai trazer ali três parâmetros principais que vão servir para o dimensionamento de fundação, da estrutura de base, que são a resistência do solo, né, que a gente chama de NSPT, número de golpes de penetração. Então isso vai indicar quanto que o solo é resistente ou não. Ele vai indicar o tipo de solo, né, então ele vai falar se é uma areia, se é um silt, se é uma argila. Então ele vai indicar que tipo de solo que a gente está se tratando naquele local. E também vai indicar a posição do nível da água. Que é muito importante saber se a água está próxima da superfície, se vai trazer alguma consequência para a construção, né? Quando a gente pensa em prédios, às vezes em subsolos. Então, esses 3 parâmetros aí são primordiais para a gente trabalhar. E a gente, assim, eu sempre falo que além dessa importância prática de dimensionamento, elas são obrigatórias pelas NBR. Né? Então, assim, toda obra ela tem que ter uma sondagem por obrigatoriedade normativa. E importante também que isso vai gerar o quê? Né? Você conhecendo o solo, você vai ter uma economia na obra, né? Porque você vai analisar esse solo e projetar de acordo com o que o solo está ali te passando, né? É importante mesmo, né? Porque, sim, no básico, nós até comentamos que é um raio-x do solo, né? Então, você vai no médico, você precisa de um raio-x, você vai saber o que está acontecendo, né? E a sondagem, ela traz isso pra gente, né? E hoje, assim, nós estamos falando mais específico da sondagem SPT, né? Então, tem vários tipos de sondagem, mas essa é o mínimo, né, Thales? É o mínimo que a norma pede, né? Que tem que ser executado, independentemente do tamanho de construção. Eu acho que isso também é muito importante, né, Cláudio, de falar. Talvez a pessoa fale, vou fazer uma casinha pequenininha, uma casa terra, uma casa simples. Não, a sondagem, ela é importante, né? Porque você vai ter certeza do que você vai precisar, qual que é o tipo de fundação que você vai usar, qual que é a profundidade, né? O que precisa realmente de uma fundação para o seu terreno, para a sua edificação, né? Então, assim, independentemente de tamanho, né? Desde pequenas pequena casa terra, até prédios e a sondagem é usada em todo tipo de construção, né? Em barragem, em toda situação. Então, vai fazer uma casa simples, pequena? Vamos fazer sondagem. A sondagem é primordial, é essencial. Sem sondagem, não se calcula a fundação.
E algo interessante, Cláudio, que nós calculamos fundações, né? Lá no escritório, e chega direto, né, Thales? Ó, calcula essa fundação para mim. Cadê a sondagem? Não tem, né? Então, assim, sem a sondagem, não tem jeito de calcular a fundação, independentemente do tamanho da edificação. É como a comparação mesmo do raio-x, né? Conhecer o corpo, você tem que conhecer o solo ali, né? O subsolo ali, o que está, né, acontecendo. E para o cliente entender, né? O arquiteto fez o projeto de arquitetura, né? Porque para saber a ocupação no solo, né? Como que está a arquitetura ali. E com essa arquitetura ele vai saber onde tem maior carga, né? Da construção. E com esse dado que se pede os pontos, né, de sondagem, porque você não vai fazer no terreno todo, né? Você vai ver a demanda ali de carga, correto? Isso é uma possibilidade, né? Então, assim, quando você já tá encaminhado, já está com o projeto arquitetônico, já tem as posições de carga estrutural, você pode fazer uma sondagem já bem direcionada para esses locais, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Às vezes a gente tem uma outra visão, que às vezes a visão, não daquela pessoa que vai construir a casa para morar, que ela tem um gosto por morar por uma determinada região, né? Mas quando a pessoa ela é um investidor, ela vai fazer uma casa para vender, alguma coisa assim, a gente indica fazer a sondagem até antes da compra do terreno. Porque, por exemplo, ele pode ter um terreno no bairro X e no bairro Y. 2 terrenos com o mesmo custo por metro quadrado. Mas a sondagem vai mostrar qual dos dois que a fundação é mais barata. Então ele pode direcionar o investidor para ter uma economia de custo dentro de uma técnica adequada. Tá. Então a gente tem essa possibilidade ou de fazer a sondagem com menor número de furos antes da compra, para um investimento, ou, como você comentou, né, furos já direcionados já para calcular a fundação da obra. Quando você já tem as cargas ali, já sabe, né, mais ou menos, né, Isso. porque é o projeto de arquitetura, ainda não tem o estrutural. E é importante isso mesmo, né, você colocar, verificar o local mesmo, né, aquele, por exemplo, meu vizinho fez a sondagem aqui, é a mesma coisa. Não é, né? O solo, ele muda, né, é a natureza, né, não tem como você falar um padrão. Por exemplo, Franca tem um padrão de solo? Não existe, né? Falando assim nesse sentido, é complicado, né? Então, cada lugar tem a sua particularidade, né? Tá certo que hoje nós encontramos Franca é um solo mais arenoso, né? Mas não é via de regra isso, né? A resistência do solo. E voltando nessa de fazer sondagem até mesmo antes de comprar um lote, né? É muito importante. Eu sou proprietário da Solo Franca, fiz sondagem por 3 anos, hoje eu não faço sondagem mais. Mas eu lembro, veio aqui na minha memória, um fato curioso, comentar com vocês. Eu fiz sondagem ali no Brasilândia, bairro Brasilândia, o cara vai fazer uma casa simples, mas era bem mais ali naquela parte ali embaixo, né? Uhum. E a hora que eu fiz a sondagem dele lá, ele tinha 4 metros de material orgânico. Nossa. Então, pensa, ele vai fazer uma casa para morar simples, terra, com não cargas altas, mas qual que é o custo dessa fundação, né? Então, assim, eu lembro que o dia que eu mandei a sondagem para ele me perguntou o que eu tinha achado, eu comentei com ele, ele falou, cara, mas agora, eu acho que eu não vou construir, né? Então, assim, ela pode te livrar de muitas dores de cabeça, desde o começo, antes de você comprar, né? Pode te livrar de dor de cabeça igual ele agora viu a situação e pode tomar, né, medidas para que isso resolva. Não tem jeito de fazer a casa dele? Claro que tem, né? Mas existe custo, né? Ou ele se livrou de uma dor de cabeça maior ainda, porque se ele faz a casa sem sondagem, que ele estava achando que era o solo bom, né, ali, a casa dele ia trincar, ele ia ter dor de cabeça pro resto da vida e não sei nem se teria uma solução para resolver a casa dele pelo que eu encontrei no terreno dele, né? Então, assim, é importante, viu, Cláudio? E é algo barato, vale a pena e deve ser realizado e tá
tá na norma, né? Tá normalizado isso. Pelo valor da construção é menos de 1%, né? Se a gente for analisar assim, preço de construção, você vai fazer um investimento muito baixo, né? Em relação, né, você falou, Thales, sobre o lençol freático, né? Tem época do ano adequada para fazer ou não? A sondagem ela pode ser feita em qualquer época do ano, né? Mas a gente diz assim, há uma variação do lençol freático natural, né? Ela é sazonal ali durante o ano. Então, assim, a gente tem o início de período de chuvas ali em novembro, dezembro, né? Então, são essas águas que carregam, né? Que infiltram no solo e carregam o lençol freático. Então, a gente tem o lençol freático ali com o início das chuvas até março, faz com que o lençol freático suba, fica mais próximo da superfície. E depois, agora, a gente está com na época de seca, né, com menos chuvas, o lençol freático vai descendo. Então, de acordo com a época do ano, a sondagem ela vai mostrar um retrato do lençol naquele momento, né? Então, assim, vale para o engenheiro civil, para o arquiteto que estiver analisando o laudo, olhar sempre a data que foi feita. Então, assim, que é em geral, né? Se foi feito no final de uma época de chuvas, em março, por exemplo, abril, a gente entende que o nível da água está o mais alto possível. Se foi feito lá para setembro, novembro, que é o final da seca, essa chuva, provavelmente o nível da água está baixo. Então a gente precisa levar isso em consideração. Quando você precisa fazer uma obra e a data da sondagem está muito longe daquilo que você vai começar, a gente pode fazer algum tipo de teste, um trado, uma tradagem, um furo teste, para verificar a água na posição que a obra vai começar. Isso, até o início da obra, às vezes até influencia no custo dela, né? Tem locais aqui em Franca que a gente tem variação de 5 metros. Entre o ponto mais alto da água até o ponto mais baixo. Então, em algumas épocas do ano, você consegue, por exemplo, fazer uma fundação com trado. Que a gente chama de estaca escavada. Que é barato, né? Aí, não vou conseguir fazer em determinada época, eu vou fazer em outra época. Não consegue mais fazer com a estaca escavada. Tem que usar um equipamento mais caro. Então, assim, essa programação do início de obra relacionada à sondagem pode também trazer ou mais custo ou até E tem relação com o relevo, por exemplo, Franca, as 3 colinas, né? Vamos dizer, a parte alta, baixa, influencia diretamente ou não? Também não... assim, sim, influencia. Assim, a planimetria, sim, precisa mais próximo do córrego, por exemplo, né? Das nossas partes baixas, é certo que você vai encontrar o nível da água. Agora, isso não impede, por exemplo, que nas partes altas também a gente encontre água até próximo da superfície, né? Assim, a gente pode dizer que na parte baixa é certo, e nas partes altas, aí vai variar de região para região. Então não é uma regra, né? O alto e o baixo ali não vai... É porque a nível da água ele acompanha mais ou menos a superfície do terreno. Que ele vai do ponto alto para o ponto baixo, num fluxo por dentro do solo, né? Então, mesmo no ponto alto a gente tem água ali. E isso que vocês comentaram, né, da decisão, né, do empreendimento. Em relação ainda à água, né, para edificações que têm subsolo, estacionamento, vai influenciar o empreendimento, né? Tem muito, né? Diretamente, né? Diretamente. Vai influenciar no custo, né? Na dificuldade de execução, né? Então, é primordial isso, né? Saber ler até onde pode chegar para a questão de custo, né? Tem algumas situações, não que não tenha como fazer também, né, Thales? A mesma coisa que eu volto a falar, mas são situações que vai ter custo, vai ter dificuldades, vai ter que fazer os poços, né, nas laterais para tirar, para conseguir trabalhar, né? Mas influencia, sim, diretamente. Aí vai influenciar aquilo que o Thales falou, né? No projeto mesmo, né? Projeto de arquitetura. Aí a gente não vai fazer nada no subsolo, aí já começa a fazer a partir do nível 0 ali da rua. Né? É sempre legal, né? Essa interação que a gente tem da engenharia com a arquitetura. Né? A gente é sempre muito favorável a esse trabalho que acho que é sensacional, das especialidades, né?
Então, assim, quando a gente está trabalhando em conjunto, você consegue definir esses custos para que a arquitetura seja mais vantajosa possível para o cliente, né? E quando a gente tem esse subsolo enterrado no nível d'água, às vezes o empreendedor quer, ele precisa, é uma área nobre, uma área que ele quer construir, ele vai fazer a construção abaixo do nível da água. Vai gastar, mas é possível. Mas, por exemplo, a gente está na época que não está chovendo, né? Está na época ideal para abrir o subsolo. Tá. Porque você pode ter, além da água do subsolo, você pode ter água da chuva acumulando lá. Então, é a época ideal para fazer a perfuração. E quando a gente encontra o nível da água dentro do subsolo, você vai ter que fazer rebaixamento de lençol freático, né? O seu condomínio vai ter que ser sempre bombeado. Isso pode influenciar nas construções vizinhas, né? O rebaixamento do lençol freático, ele atinge o entorno, então você pode ter manifestações patológicas de trinca na vizinhança. Então tudo isso tem que ser avaliado pro construtor, vamos dizer assim, ter a melhor ideia de custo possível que ele vai ter daquilo, né? E aí muda totalmente a questão da fundação, né? Assim, Muda, né? Sim, muda. A hora que encontra o nível do lençol freático, muda o tipo de fundação que vai usar, né? não é só passar pelo lençol, né? Muda totalmente. Não é. Cálculo. Muda, podemos dizer, a metodologia, o método de perfuração, e o custo também é bem diferente, né? Então, é o que o Thales falou, assim, algumas coisas que influencia diretamente, né? Tanto que é importante a sondagem, né? Então, já vi algumas vezes acontecer, talvez a pessoa ela tem um nível de água ali e a sondagem foi feita no tempo mais de seca, né? Ali perto de novembro, e o cara vai furar lá em março. E ele fura todos os buracos lá, achando que o nível de água tá fura as estacas, né? E deixa no nível que precisa antes da água, mas é que ele chega no outro dia para concretar, tá cheio de água, né? Então isso assim, coisas que acontecem até raro, mas acontece muito, né? É corriqueiro. É corriqueiro, né? Mas quando você encontra água, aí você tem que trabalhar com uma estaca hélice contínua, um lugar que não tem condições, você vai trabalhar com uma Strauss, né? Vai mudando muito a forma, né? A perfuração. Então isso aí tem que tomar um cuidado com isso, né? Basicamente você parte de uma fundação e vai multiplicá-la por 3 vezes o custo. No mínimo. É muito alto, né? Muito Aí o empreendimento tem que se justificar ali, né? Sim. Para poder fazer. E essa leitura dessa sondagem, né? Ela é simples de fazer? Ô Cláudio, é bem tranquilo, e o Thales já também até comentou aqui com a gente, né? Então são os 3, essa sondagem SPT, né? Os 3 parâmetros importantes para verificar, né? Então vamos acrescentar mais um, quarto, a data, né? Que foi feita a sondagem, né? Ela vai dar um índice de resistência do solo, que é o NSPT, né? Que é os últimos 30 centímetros ali, os golpes que tiveram. E ela vai dar o nível de água também, né? E o solo que está lá, se é um silt, argila, se é uma areia, né? O que você está encontrando, se você vai encontrar alguma matéria orgânica. Então ele vai trazer todas as informações. Então não é algo difícil de se entender, mas você precisa saber quais as informações buscar na sua sondagem, né? Outra coisa que é muito importante também de verificar na sondagem, quando você está fazendo talvez um cálculo de uma fundação com cargas elevadas, qual que é o nível que parou a sondagem, né? Onde parou a sondagem, qual que é o impenetrável da sondagem? Será que o impenetrável da sondagem está conforme a norma? Ali, né? Porque hoje, quando você vai contratar uma sondagem, Cláudio, isso foi tratado em Belo Horizonte há algum tempo atrás, que nós tivemos lá, falando sobre sondagem. É essa falta de informação de quando vai contratar um serviço, né? Eu fiz sondagem por algum tempo, então as pessoas ligam, preciso de uma sondagem de 2 pontos, né? Mas espera aí, o que vai ser executado lá? É uma casa térrea? É um prédio? É um sobrado? É um prédio de quantos andares? De 4, de 15, de 20? Vai ter subsolo? Não vai ter? Então isso tudo é importante na hora da contratação da sondagem, né?
para que essas informações sejam validadas na hora de você for calcular a sua fundação, né? Então, é algo assim importante que quando o arquiteto, o engenheiro, até o próprio cliente for pedir uma sondagem, né, Thales, passar essas informações, né, para que possa ter essas informações no final, porque talvez a sondagem chegou lá, sei lá, 12 metros, mas você vai fazer um edifício aí de 20 andares, será que parou parou no impenetrável? Qual que é o impenetrável que você pediu para a sondagem chegar? Né? Então, isso são todos parâmetros importantes. Vou fazer uma casa térrea. Será que precisa de eu chegar a 20 metros de sondagem? Então, isso é muito importante para depois você ter no seu laudo o que realmente você precisa. Ou para no natural, tipo uma rocha mesmo. Né? Essa sondagem ela é feita para solo, né? Então, assim, vai parar no máximo ali numa rocha, num solo muito resistente, né? Mas assim, o Christian quis dizer é o seguinte: às vezes você vai fazer uma casa térrea, uma casa mais simples, você não precisa pedir para ele ir até no solo mais resistente. Sim. Né? Ela fala, não, eu posso fazer para 2 furos de 10 metros, porque... ali já vai conhecer... Já conheceu o suficiente para o custo menor, né? Agora, quando você vai fazer um prédio, às vezes nem a sondagem SPT é suficiente. Aí você vai ter que fazer uma sondagem SPT e depois fazer uma sondagem que a gente chama de sondagem mista, né? Até perfuração de rocha, às vezes é necessário. Mas é interessante, assim, para quem estiver acompanhando o programa aqui, assim, se for leigo, é interessante confiar sempre no arquiteto, no engenheiro ali e trocar esses conhecimentos com ele, porque ele vai saber te direcionar, vai saber entender melhor essa questão até para conversar. E o Christian não faz mais sondagem, né? Mas as empresas que nós conhecemos que fazem sondagem, todos eles são muito solícitos, né? Então, se você chegar lá e conversar, que às vezes a pessoa está contratando um serviço como se fosse comprar uma TV, né? Mas assim, se perguntar, olha, eu quero uma sondagem, mas o meu objetivo é esse, eu quero fazer isso, o pessoal, o próprio pessoal da sondagem orienta, ajuda, né? E depois até ajuda também a, vamos dizer, desvendar o resultado, né? Eles dão esse suporte. E, por exemplo, eles vão lá, né, para o público entender que não conhece sondagem, né? Tem um equipamento que faz esse furo e vai trazendo esse material do solo. Ali já identifica ou isso vai para um laboratório, ou o laboratório é dentro ali do caminhão? Como que é feito essa análise? Pode responder. Ela é assim, a gente chama de amostrador, né? Uma ponteira assim, oca, que a gente chama de amostrador, e ela é batida, ela é gravada no terreno, e esse número de golpes, quanto maior o número de golpes, assim, a grosso modo, maior a resistência. E de metro em metro, essa ponteira oca, ela é retirada do terreno e sai as amostras. Então você tem uma amostra e uma resistência a cada metro do solo. Como é que é feita essa primeira amostragem? Geralmente você tem um técnico, que é o sondador, né? E ele faz a primeira identificação ali. A gente chama de identificação tátil visual, que é uma identificação nada mais de identificar olhando e pelo tato o tipo de solo que você consegue identificar areia, pedregulho, silt e argila. Então, o técnico faz uma primeira identificação no campo ali, né? Na obra, anota, e geralmente essas amostras depois vão pro laboratório, pro engenheiro mais experiente. O engenheiro mais experiente, ele abre as amostras novamente para finalizar o relatório, né? Então ele vai retificar ou ratificar o que o pessoal fez no campo e mostrar. Mas assim, a análise não é algo muito tecnológico, é tátil visual mesmo. Tá. Então o que vem ali, né? A pessoa vai olhar e sentir, com experiência você consegue identificar. E o lençol onde bateu ali, chegou, ele também consegue verificar nesse cada metro aqui. Quando ele está executando, o Cláudio, ele consegue ele já consegue ver pelo mostrador onde está chegando o nível de água, conforme ele vai perfurando, que é de metro em metro. Ele consegue chegar nesse nível de água, né? Ele consegue ter uma noção. Terminamos o ponto de sondagem, terminou, tiramos equipamentos, vamos medir o ponto de sondagem, vamos fazer essa anotação do nível de água, certo? Aí, 24 horas depois, Cláudio, é importantíssimo isso. Você volta no local de novo e mede o nível de água novamente.
porque esse lençol ele tende a subir, né? Ele está confinado ali, ele vai subir. Então, geralmente, assim, para grosso modo, de um exemplo, talvez na hora que eu estou fazendo a sondagem, o nível de água está 10 metros. Eu vou no dia da manhã fazer a medição, ela está com 9, ela está com 8, né? Então, assim, esse nível de água ele tem que ser bem verificado mesmo pelo sondador, pelo técnico que está lá. Ele vai verificar, a hora que ele estiver fazendo a sondagem, ele já consegue ter uma noção, mas ele não vai notar essa... Ele vai anotar depois no final, né? Anota ali no final, ele vai confirmar, geralmente é o mesmo. Depois, 24 horas, tem que voltar no local, fazer a nova medição para o boletim de sondagem vir, vamos dizer assim, com todas as informações necessárias. E dá diferença, aí vai pela a média? Não. Pelo ponto mais alto. Pelo ponto mais alto. Tá. Pelo ponto mais alto. Quando é feito o furo tem 2,5 polegadas, é um furo pequenininho, né? Uhum. Então a água tem dificuldade para entrar naquele furo e se manter nivelada com o lençol. Por isso que são essas 24 horas, né? Para que aquele nível ele entre no furo e se estabilize. Uhum. Então, geralmente, o que ele chama de nível verdadeiro é o nível 24 horas após. Tá. Outra coisa que eu verifiquei também, recentemente num projeto, no condomínio em Rifaina, né? E era próximo à represa ali, né, a água. E o lençol freático não deu alto, né? Deu bem baixo, né? Então também não tem essa relação, né? Por exemplo, Rifaina, que tem a represa, né? Não... Você não precisa falar, não, aqui vai ser uma região onde o lençol freático vai ser muito alto ou muito baixo, né? Como eu falei, assim, nas partes mais baixas, se você está próximo da água, a água ela vai tá mais alta, com certeza, né? Mas assim, não é uma relação direta, falar, não, o nível da água da represa é ali, eu vou encontrar esse mesmo nível dentro do solo, né? Porque ele pode estar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, até porque ele não é uma condição estática, né? Ele é sempre geralmente é dinâmica, ele é como se ele fosse escorrendo dentro do solo para chegar ou no córrego ou na represa, né? Só para a gente reforçar, né, que essa questão do solo não é só essa questão visual, né? E também não confiar no que o vizinho fez, né? A gente tem uma variação muito forte, né, de um pedaço de solo aqui e do vizinho, né? A gente não pode nunca usar o mesmo, né? Sim. Pessoal, a gente vai ter que encerrar. Eu agradeço vocês. Christian, se você quiser fazer mais alguma consideração, por favor, fique à vontade. Pode. Agradeço aí pelo convite, pela oportunidade. E importante, pessoal, vamos fazer sondagem, né? Vale a pena e é importantíssimo para a sua obra. Obrigado. Christian. Obrigado, Cláudio, pelo convite, né? Até que a gente conseguiu falar. Que seja o primeiro de muitos, né? Isso. E reforçando o que o Christian disse, assim, eu falo que sondagem não é custo, é investimento. Então sempre olhe para a sondagem como é um valor que você está gastando, mas que provavelmente você vai ganhar em cima daquele valor. Vai ser um investimento para a sua obra que você vai conseguir fazer ela com uma técnica melhor e com custo menor do que faria sem a sondagem. E segurança, né? E segurança. Nossa, tudo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que estiveram conosco. Continue com a gente nas redes sociais. Obrigado. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável.